Oi gente, tudo bem? Hoje, finalmente, é o último vídeo da saga de Idade Média. Carol, 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 Carol. E eu tô gravando hoje aqui num lugarzinho diferente, que é na minha cama, né? Porque eu cansei, na verdade eu tô com preguiça mesmo hoje de ficar em pé. Bem, gente, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre o final da Idade Média, na verdade. A queda, né, do feudalismo, como foi se desintegrando, se excluindo, se acabando esse período medieval. Então eu vou tratar agora da Baixa Idade Média. Nos outros vídeos eu falei como a Idade Média se formou, falei da sua ascensão, falei do poder da Igreja Católica nesse período medieval, falei sobre como funcionava o feudalismo, falei sobre as características da Idade Média em si. Então, para que você realmente entenda esse vídeo, eu sempre gosto de ressaltar que você tem que assistir os demais, né? Porque é uma cronologia de acontecimentos. Então, bem, no último vídeo eu falei sobre o movimento das cruzadas, que teve como consequência o renascimento comercial e o renascimento urbano. Essas consequências, renascimento comercial e renascimento urbano, consequentemente também iriam desencadear uma crise na Idade Média. Não só elas sozinhas, mas seriam um fator. Mas para a gente entender a crise da Idade Média, como a Idade Média foi decaindo, vamos entender como era aquela cultura, porque a gente vai entender agora como essa cultura foi se desfazendo e formando aí uma nova cultura. Então vamos lá. A gente tem que entender que a cultura medieval, ao longo da história, ela foi considerada uma cultura atrasada, pelo menos pelos historiadores. É tanto que ela ficou sendo conhecida como Idade das Trevas, né? Porque era uma cultura que era baseada só na Igreja Católica, pelo menos na Alta Idade Média. As artes, a pintura, estava baseada no quê? Na Igreja Católica. Então não se havia uma liberdade de expressão, não se havia uma liberdade de pensamento, de opinião e de expressão artística, por exemplo. Se quisesse pintar pessoas nuas, homens nus, já não era uma coisa tão livre quanto lá na antiguidade. Então tinha que se fazer essa adoração ao Deus da Igreja Católica. Ela realmente determinava o que seria certo e o que não seria certo na sociedade. Dentro disso aí, a gente ainda tem pontos específicos, como por exemplo, qual era o papel da mulher na Idade Média, tá? Como é que a mulher se portava, como é que ela era vista? Vocês acham que o papel da mulher hoje em dia se igualava bastante ao da Idade Média? Jamais, né? É tanto que quando acontece algum ato de preconceito com a mulher, ou até mesmo de racismo em relação a cores, essas coisas, as pessoas logo retratam, voltamos à Idade Média? Porque na Idade Média era mais ou menos assim. A mulher não tinha muita vez. O que acontece aqui? Como tudo era baseado na Igreja Católica, a Igreja acreditava o quê? Na história da Bíblia, né? Lá da criação do homem, do mundo em 7 dias, de Adão e Eva. Lembrem que a história de Adão e Eva é o seguinte. Adão, por culpa de Eva lá, né, que ficou atazanando ele, dizendo, vai homem, come a maçã, come a maçã. Aí Adão foi lá e comeu a maçã, né? Então ficou o quê? A mulher como o pecado do mundo. Como se fosse assim, a mulher é o diabo, tentando, né? É mesmo, isso aqui é verdade, é uma verdade. Mas enfim, aí Adão foi lá e comeu a maçã por causa de Eva. Então, a igreja via a mulher como um papel secundário na sociedade. Ela era uma parte do homem. Primeiro porque na criação do mundo, né, a mulher vem da costela de Adão. Então já começa por aí. Aí a igreja via que a mulher era uma parte do homem. E que por ter acontecido esse acontecimento, é ótimo, né? Por ter acontecido isso de Eva estimular Adão a cometer o pecado, então a mulher era vista como o próprio pecado na sociedade. Então, por isso, o que aconteceu? A mulher ela tinha que pagar por esses pecados. E ela pagava de que forma? Sendo submissa ao homem,
sendo obediente, né, ao homem, justamente ao seu marido, ao seu cônjuge. E a igreja ainda afirmava que como castigo a mulher engravidava, que a gravidez era um castigo, né, porque ela paria, no caso, de um homem não. É isso. Então, assim, falar de uma mulher que trabalhava, uma mulher de estudo, uma mulher que opinava, que tinha o seu espaço na sociedade, não existia na Idade Média, né? Dentro disso aí a gente tinha ainda as prostitutas, o papel das prostitutas, né? E na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a prostituição era algo permitido na Idade Média. Mas por quê? Porque para a Igreja Católica, as prostitutas eram uma forma de purificar e santificar aqueles que acreditavam na fé cristã, aqueles que eram os nobres, aqueles que serviam a Deus. Então era como se fosse assim, vocês são as impuras, entendeu? E essas mulheres aqui, né, da nobreza, as esposas, são as mulheres de Deus. É meio que amenizava o pecado ali das mulheres. Não há dúvidas de que a Igreja Católica tem uma relação litigiosa com sexo e prostituição. A Igreja moderna acha que o ato sexual é sagrado dentro do contexto de um relacionamento marital e que todo ato sexual fora do casamento é um pecado grave. Mas nem sempre foi assim. No início da Idade Média, a Igreja via o sexo sob uma luz diferente. Essas mulheres, essas prostitutas, serviam como objeto de satisfação aos homens, né? Os homens podiam fazer o que quisessem com essas mulheres, né? Porque elas estavam ali para isso mesmo. Já para não ter que usar as esposas para fazer isso. Então, a prostituição era permitida assim, só que era permitida com esse objetivo. As prostitutas não eram vistas com bons olhares. Na verdade, hoje em dia ainda se tem esse preconceito com as prostitutas, né? Tem gente que mata, a gente vê prostituta morrendo por causa disso. Então, não tô querendo aqui dizer, opinar se é bonito, se é feio, não sei o que, eu tô querendo dizer que existe ainda a intolerância, certo? E naquela época, hoje em dia, naquela época não existia intolerância, mas elas eram vistas como o mal da sociedade. E era preciso existir ela justamente para existir esse mal na sociedade e satisfazer os homens. A igreja via o sexo como um mal necessário que precisava ser considerado de um jeito limitado. Os padres da igreja criaram uma justificativa para permitir a prostituição. Na ascensão do Renascimento, o Papa Sisto taxou a prostituição. O Papa Alexandre alugava quartos em bordéis para prostitutas. E isso não é tudo. Além do clero e dos bispos e dos papas se envolverem com taxação de prostituição e administração de bordéis, eles também eram clientes. E dentro disso aí a gente tinha ainda a questão do homossexualismo. Como é que o homossexual era visto naquela época? Na verdade, existia uma opinião bastante dividida, tá? Existiam alguns integrantes da igreja, né, os clérigos, que achavam que tá tudo bem, o homossexualismo não tinha muita coisa assim a ver necessariamente com o diabo. É tanto que lá no Antigo Testamento a gente vai ver que existia muito caso, né? Mas existia também umas opiniões que não era algo aceitável. Então era bastante dividida essa questão do homossexualismo na Idade Média. Só que ao longo dos anos já foi visto como algo ruim, porque começaram-se a relacionar os homossexuais às doenças transmissíveis, né? E essas pessoas que adquiriam tais doenças eram chamados de leprosos. Então, o homossexualismo começou a ser condenado pela igreja, não só por isso, mas porque também pessoas da igreja, por exemplo, os monges, estavam tendo ato de sodomia com as mulheres da nobreza. Então, começou a ser visto como algo muito, muito ruim e foi começando a ser perseguido. Mas dentro disso aí também, as perseguições que aconteciam na Idade Média teve muito a ver com o poder que subiu a mente da igreja, né? Em relação a tudo, em relação a outras religiões, outras crenças, em relação a quem ia contra a igreja, tinha muito essa relação também. Por exemplo, lembra dos hereges? Quem era herege era aquele que comentava uma heresia. E heresia era um ato de ir contra a igreja católica, no período medieval.
Mas na verdade heresia significa escolha. Então quem tinha uma escolha diferente do que deveria ser escolhido realmente servir a Deus, ao Deus católico, então era um herege. E a maioria dos homossexuais eram geralmente pessoas que não estavam ligadas à igreja, assim, que eram hereges. Então a igreja começou a ver, não, é herege, então, enfim. Essas perseguições também têm a ver muito com o poder, né? Só que esse poder da igreja vai diminuindo. E é esse o fator crucial para que, na verdade, começasse a existir uma crise ali na Idade Média. Por que eu falei dessa cultura da Idade Média, né? Porque eu retomei a isso. Porque é justamente com essa crise que alguns aspectos vão começar a ser mudados. Eu diria que tudo começou com o movimento das cruzadas. Porque o movimento das cruzadas permitiu a interação de outras culturas, de vários povos, né? Então, isso aí iria gerar, além do renascimento comercial e urbano, a troca também de produtos, de culturas e de comunicações e afins. Além disso, o movimento das cruzadas deu muito prejuízo para a Igreja Católica, né? A Igreja perdeu vários homens, a Igreja perdeu prestígio na sociedade, já que ela não conseguiu ter um final vitorioso, apesar de algumas vitórias no meio disso aí. Então a Igreja aos poucos foi perdendo esse prestígio. Acontece que também aquela sociedade medieval começa a ficar uma sociedade um pouco bagunçada. Como assim? A marginalização começou a ficar muito grande, né? Isso gerou muitas doenças nas pessoas, que gerou muitas mortes. E aí vai vir também a época da peste negra. O primeiro impulso é correr. E quando não há para onde fugir, reze como se não houvesse amanhã. Pois para as pessoas morrendo ao seu redor, o amanhã nunca virá. Ninguém sabe onde se esconder, como salvar-se, como sobreviver. Incontáveis cadáveres. Uma tempestade de violência e loucura, a terrível vingança de Deus. É a peste negra da Idade Média, o maior desastre biológico na história da humanidade. A peste negra, na verdade, é chamada de peste bubônica, né? As pessoas denominaram como peste negra. Hoje em dia isso seria altamente um ato de racismo, né? Por que peste negra? Por que negro? Mas naquela época foi denominada a peste bubônica como peste negra. E o que seria essa peste negra? Na verdade, eram doenças que as pessoas adquiriam através da pulga do rato. E se chamou de peste porque foi avassalador. Após um começo tão lento, como a peste se espalhou pela Europa tão rapidamente? Historiadores acreditam que ela pegou carona com navios mercantes a caminho da Europa. E a primeira escala foi a ilha da Sicília. Então observe aí como vai decaindo, como só vem motivos para que aquela sociedade comece a perder realmente as suas características, né, e o seu prestígio. Só que existe agora um fator que eu acho que determina tudo. O feudalismo. O que é que caracterizava a Idade Média? Além do poder da Igreja Católica, que já não tinha mais, o sistema feudal. Só que esse sistema feudal também vai entrar em crise. Então, checkmate, né? Poder da Igreja Católica, tchau. Sistema do feudalismo, tchau. Não temos mais praticamente a Idade Média. Só que claro que isso não acontece assim, né? Opa, hoje não é mais Idade Média, viu, galera? Hoje, Idade Média mais não, agora Idade Moderna, viu? Na verdade, eles nem tinham essa ideia, essa noção de Idade Média, né? Isso vai sendo determinado, na verdade, ao longo dos anos, pelos historiadores. Bem, aí com a crise do feudalismo, os senhores feudais também já não tinham mais tanto prestígio na sociedade. O que acontece? Lembra que nessa época existiam reis. Esses reis não tinham tanto poder. Só que eles se aproveitam, né, da crise da igreja, da crise dos senhores feudais e
começa então a formação de monarquias. Essa crise dos senhores feudais estava totalmente ligada ao quê? À igreja, que eles eram totalmente ligados à igreja, então se a igreja perde poder, automaticamente eles também perdem, mas principalmente a vazão do povo do campo para a cidade. Outro fator também muito importante para meio que acabar com a Europa medieval foi a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito de monarquias. De um lado, Felipe de Valois, sobrinho do ex-rei Filipe o Belo, que era pai de Carlos VI. Do outro lado, Eduardo III, rei da Inglaterra, neto por parte de mãe de Felipe o Belo. Quando a nobreza francesa coroou Felipe de Valois como rei da França, o rei da Inglaterra não se conformou e declarou guerra. Inacreditavelmente, a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. Tempo pra caramba. Tanto que todos os reis envolvidos morreram. Foram 20 reis na França e Inglaterra nesse meio tempo. A guerra teve 4 fases e a França saiu vitoriosa. E para isso, contou com a grande ajuda da lendária Joana d'Arc, que liderou um exército popular na luta contra os ingleses. E essa guerra enfraqueceu a nobreza dos dois países e trouxe um poder mais concentrado aos seus reis, fortalecendo a instituição da monarquia centralizada. E para você ver como isso foi importante, a Guerra dos 100 Anos é um dos principais eventos que marca o final da Idade Média e anuncia a época moderna. Bem, aí tudo bem, a gente tem agora a formação das monarquias nacionais. Ela vai ser diferente, vai diferir de país para país. A gente vai ter a formação da monarquia de Portugal, da Inglaterra, da França, da Espanha, enfim. Só que isso não cabe aqui nesse assunto. Eu vou falar sobre a monarquia, sobre o poder dos reis, agora numa outra era, que é a Idade Moderna, tá bom? Eu finalizo a Idade Média, didaticamente falando, é sempre bom lembrar isso, tá? E é isso, eu espero que tenham gostado dessa saga. E no mais tardar eu venho agora com novos assuntos da Idade Moderna. Beijos, até a próxima, curte, se inscreve e tchau.